Como a incerteza sobre ser elegível ou não pode atrapalhar a sua imigração para os Estados Unidos? Hoje, pessoal, queria bater um papo com vocês sobre como essa incerteza pode te trazer atrasos na sua imigração para os Estados Unidos. E por que que isso acontece, né? Por que que você fica tão inseguro quanto a isso? Você sempre acha que você tem que ser 100% elegível, achar que tem que ter os 100%, sempre em busca dos 100%. Um outro ponto que leva você a isso é você achar que você tem que ter garantias. E muitas vezes essas garantias elas são falsas e são incentivadas por escritórios e advogados. Por isso, se dá o pensamento: eu vou investir muito dinheiro e não quero perder. Esse é o dinheiro da minha vida toda. E esse medo paralisa você. Agora, pessoal, existe realmente 100% de certeza? Será que alguém pode ter 100% de certeza que é elegível para uma categoria de visto ou para uma categoria de green card? Vamos lá, vamos olhar para todos os critérios. Quando um advogado, um escritório de imigração passa para você os critérios de elegibilidade para uma categoria específica, geralmente ele pede a você uma série de documentos e requisitos para você poder apresentar para ele e aí futuramente ele poder montar o seu pleito imigratório. Dentre esses documentos que ele pede, muitas coisas as pessoas não vão ter. Mas, caso você tenha, ou caso você possa conseguir aquela lista de critérios que o escritório está pedindo, isso pode facilitar a sua aprovação. Agora, é como eu falei, você vai ter todos os critérios que estão ali? Muito provavelmente não. É difícil você encontrar pessoas que vão pleitear, vão fazer um pleito imigratório e vão ter todos os critérios solicitados pela USCIS, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Então, buscar os 100% de certeza, gente, não vai dar a vocês a segurança de aprovação. Até porque parte do processo imigratório, do pleito imigratório, ele é discricionário de um oficial de imigração. Mesmo que você tenha todos os critérios apresentados para o oficial de imigração, ele ainda assim pode, por uma preponderância de evidências, achar que você não está elegível para aquela categoria. Então, buscar esses 100% não é a melhor solução para você ter, para você tomar a decisão de migrar para os Estados Unidos, tá? Você realmente precisa entender que alguns critérios você não vai ter, mas o contexto, né, tudo aquilo que você vai contar para o oficial de imigração tem que fazer algum sentido. Talvez seja muito mais importante a narrativa que você conta do que os critérios em si. Eu já ouvi até algumas pessoas falarem assim: ah, eu tenho um amigo que o currículo dele era bem pior que o meu e ele foi aprovado. E o meu currículo, que é muito bom, foi negado diversas vezes. Por quê? Porque talvez a narrativa que foi construída para contar, né, o passado, o presente e o futuro daquela pessoa dentro de uma categoria específica tenha sido melhor do que a sua narrativa quando você fez o teu pleito imigratório ou o escritório fez para você o pleito imigratório. Então, esquece essa busca de 100% de certeza de elegibilidade, porque dificilmente você vai conseguir encontrar isso. Um outro ponto que vocês esbarram também é nas garantias, né? Ah, quais as garantias que eu tenho? Uma pergunta que eu ouço muito é qual o meu percentual de chance para que eu possa ter certeza de que eu vou ter esse meu green card ou esse meu visto aprovado. Bom, gente, primeiro que não existem garantias, né? Não existe, ninguém vende um documento americano para você, ninguém vende um green card, ninguém vende um visto de turista, ninguém vende um visto de estudante. O que as pessoas fazem é vender para você um serviço que vai te levar a esse visto pleiteado. Então, qual a garantia real que você pode ter? A garantia do serviço, a garantia de escolher um bom escritório. Eu costumo dizer que a maior garantia que você tem é o escritório que você escolhe. Se você escolher um escritório ruim, você vai ter um pleito imigratório ruim e muito provavelmente você vai ser negado pela imigração dos Estados Unidos. Então, isso é uma garantia real. Um outro ponto, né? Qual é uma outra garantia que você pode ter? De repente, uma cláusula de reaplicação do caso. Ah, quantas vezes eu posso reaplicar o caso se eu for negado? Faz sentido o escritório oferecer isso para você de maneira indeterminada? Olha, eu vou aplicar para você quantas vezes você quiser. Isso não faz sentido, gente. Isso é uma garantia falsa. Porque se você aplicou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez e você continua sendo negado, talvez a estratégia esteja errada.
aquilo que aquele escritório está pensando, o que aquele advogado está pensando, não está adequado para o teu perfil, não está adequado para a tua elegibilidade. A categoria do visto pode estar errada. Então, existem uma série de coisas que podem estar envolvidas. Então, essas aplicações indefinidas, essas reaplicações indefinidas, isso também não é uma garantia real. Mas se você tem uma reaplicação inclusa, se você tem dentro do teu pacote serviços que são necessários para a tua aprovação, como por exemplo a construção de um business plan, uma expert opinion letter, um academic evaluation, a resposta da RFE, um MTR, né, que é o Motion to Reopen, um appeal, isso são garantias reais de que o escritório vai te defender até o final. Tá? E eu acho que uma reaplicação, até duas reaplicações é razoável. Tá? Eu não acho que é uma coisa exagerada, porque já vi casos não serem aprovados na primeira vez, mas serem aprovados numa segunda tentativa ou até mesmo numa terceira tentativa. Quais são as falsas garantias, né? Já falei algumas aqui para vocês. Então, reaplicações indefinidas, e tem uma que me deixa muito com o pé atrás, que é o dinheiro de volta. Gente, quem quer dinheiro de volta não investe em pleito imigratório. Quem quer dinheiro de volta, investe na bolsa, investe em investimentos, porque você vai ter o seu capital de volta. Rafael, mas a bolsa pode cair. Ok, mas é um risco controlado de investimento. Ok? Você pode, de repente, colocar numa poupança, num CDI no Brasil, numa aplicação mais conservadora nos Estados Unidos, num ETF. Isso é investimento e você vai ter dinheiro de volta. Agora, pleito imigratório não vai te dar dinheiro de volta. E os escritórios que te oferecem isso, na grande maioria das vezes, não vão te devolver todo o valor. Então não se iluda com promessas de que, ah, não, fica tranquilo, se você não conseguiu o seu green card, eu devolvo o seu dinheiro. Isso, gente, é vender um documento americano. Isso não é nem permitido pelo BAR, tá? Que é o órgão que regulamenta os advogados aqui nos Estados Unidos. Já foi contestado, inclusive, alguns escritórios já tiveram essa contestação e foram obrigados a retirar essa cláusula do contrato. Então não se iluda com essas falsas garantias que prometem a vocês. Eu citei duas aqui: reaplicações indefinidas, porque isso para mim é persistir no erro, e dinheiro de volta. Não, eu te dou o seu dinheiro de volta. Ok? Muito cuidado com isso. Uma outra questão que pega vocês nessa questão da elegibilidade é, Rafael, é muito dinheiro para eu botar num pleito imigratório sem ter a certeza que eu sou elegível. Né? O que vai acontecer? Eu vou perder esse capital. Gente, vamos lá. Só vai conseguir um green card ou um visto para os Estados Unidos quem tentar o visto. Quando você define que você vai fazer uma residência permanente para os Estados Unidos, você não está investindo num visto simples, você não está investindo num visto de turista. E é óbvio que você vai aportar mais capital, porque o que você está querendo? Você está querendo uma residência permanente. Você está querendo, depois de 5 anos como residente permanente, aplicar para uma cidadania americana. Então não adianta você pensar que você vai investir ali R$ 5.000 para ter isso. Ou que vai ter um escritório que te cobrou US$ 6.000 e que vai fazer o processo para você como um escritório que te cobra 30, 40, US$ 50.000. Para pensar na sua profissão. Com o que você trabalha? Será que você não fica chateado quando aparece um concorrente e oferece o que ele diz, né, oferecer o que você está oferecendo pela metade do preço? Você não para pensar nisso? Você não questiona o serviço que está sendo oferecido? Ah, Rafael, mas a gente pode aliar custo-benefício, né? Bom, eu tenho uma certa estrada aí de mercado e eu não conheço nada que seja excelente e barato, tá? Raramente você vai encontrar uma coisa que é excelente e é muito barata. Estou pagando muito, muito diferente do que o mercado está cobrando. Uma das coisas que as empresas fazem para poder determinar o preço de venda do seu serviço ou do seu produto é saber quanto o mercado, em média, cobra por esse serviço ou produto. O que vai diferenciar, talvez? Você ter mais auxílio ou não, né? A experiência do escritório. Então, bons escritórios não vão te cobrar 18, não vão te cobrar 20, vão te cobrar 22, 25, 30, tá? Eles vão cobrar ali 10, 15, 20% a mais do que o mercado cobra. Por quê? Porque eles já têm mais experiência, eles já têm mais resultados, eles já apresentaram mais resultados. Então, é justo que eles consigam cobrar um pouco mais. E quem pode pagar, paga um pouco mais. Quem não pode, vai escolher um escritório ali que vai cobrar um pouco mais barato. Agora, não faz sentido você escolher um escritório que te cobra 15, 12, 10, porque aí você está realmente com uma diferença abrupta
da média de mercado, tá, gente? A não ser que você não esteja, você esteja ciente que você não vai fazer com um advogado, que você vai fazer com um paralegal, que você vai fazer com uma assessoria, uma consultoria, e você sabe que, existem riscos nisso. E aí, por ser muito dinheiro, vocês ficam com medo. Então vocês travam: "Ah, não, eu preciso ter ali 100% de certeza". Eu até falei aqui sobre um ponto anteriormente, que é o percentual de aprovação, né. Muita gente pergunta isso: "Ah, Rafael, qual o percentual de aprovação?". Isso é um outro marketing também, uma garantia falsa que o pessoal usa, que é puro marketing. "Ah, eu tenho 99% de aprovação dos meus casos". Não tem 99%, tá. Eu tenho um escritório que fala isso, inclusive faz propaganda com isso, e eu faço parte de um grupo que um cliente desse escritório me colocou, como se eu fosse um falso cliente desse escritório, né, onde eles têm mais de 1000 processos negados. E ali todo mundo reclama do escritório e fala mal do escritório, tá? E eles continuam botando que é 99% de aprovação. É o mesmo escritório que te oferece ali o dinheiro de volta, se você for negado, tá? Então, enfim, gente, muito cuidado com esse percentual. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que avaliar se você tem os critérios. Se você tem os critérios, a sua chance é grande, vai lá e aplica o processo. Existe um outro medo também que trava vocês, que é perder o dinheiro, né? Ah, Rafael, vou aportar um capital sem ter 100% de certeza que eu sou elegível e eu vou perder esse dinheiro. Existem garantias reais para você não perder o dinheiro. Uma delas é a reaplicação do caso. Ah, Rafael, você está dizendo então que se eu reaplicar o caso, eu vou ser aprovado? Não, eu estou dizendo para você que isso é uma garantia maior. Se você desistir, se você aplicar a primeira vez, tiver uma negativa e desistir do seu processo, aí você perdeu o dinheiro, porque o escritório não vai te devolver o capital. Ele fez o trabalho, ele em nenhum momento garantiu a você que o green card vai ser aprovado, a não ser que ele tenha te dado uma garantia falsa. Mas se ele não te deu uma garantia falsa, se ele foi verdadeiro com você, com certeza ele não garantiu que seu green card seria aprovado 100%, tá? Então isso vocês precisam, entender. Eu costumo traçar um paralelo aqui entre processo imigratório e prova para serviço público no Brasil, né. Quando você é um concurseiro, né, quando você faz prova para concurso público, uma das coisas que os professores falam para você é que você só não passa quem desiste. Olha, se você não desistir, você vai passar. Por quê? Porque você vai começar a entender a forma com que a banca, faz as questões da prova, e aí você vai, conseguir entender a banca e você vai fazer várias provas repetidas e você vai passar no concurso. E eu costumo dizer que imigração é muito parecido com isso, porque a partir do momento que você entende os critérios e o que que a imigração quer, você apresenta esses critérios para a imigração. Eu não estou dizendo aqui, gente, que você vai inventar critérios, tá? Até porque isso seria uma fraude migratória, né? Você inventar, você trazer coisas que você não tem. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem um curso específico e teve a sua elegibilidade não aceita por falta desse curso, de uma pós-graduação, de uma especialização, ela pode ir lá e fazer a pós-graduação, ela pode ir lá e fazer o curso. Efetivamente fazer e ter o certificado. E juntar esse certificado numa segunda reaplicação, né? Ou numa terceira reaplicação. Então, assim, é possível você melhorar o seu currículo e se adequar aos critérios da imigração dos Estados Unidos, tá? Eu costumo dizer que a única coisa que você não vai conseguir comprar é a experiência. O tempo de experiência profissional você não compra, mas o curso que você tem que fazer, você compra, né? A associação profissional, você pode se qualificar para uma associação profissional, o artigo científico você pode publicar, o livro você pode publicar, a mídia você pode contratar para poder sair na mídia. Então existem coisas que você pode fazer para melhorar o seu currículo que vão te levar à aprovação do seu green card, da sua residência permanente ou do visto que você está pleiteando. E aí a gente esbarra numa questão que eu chamo de all-in. As pessoas elas têm, por prática, dar um all-in na vida delas, né. Quem não sabe, all-in é quando você está jogando um pôquer ali, você pega todas as suas fichas e aposta tudo que você tem naquela jogada, você dá um all-in. E isso as pessoas fazem com a imigração. Eh, as pessoas vendem tudo que elas têm no país de origem, botam o dinheiro no bolso e fazem o processo migratório. Só que elas não têm nenhuma garantia efetiva disso. E elas perdem esse dinheiro porque elas desistem do processo. Ou porque, como era um dinheiro limitado, era uma quantia limitada, para você fazer uma reaplicação, por exemplo, muitas vezes o escritório não vai te cobrar os honorários, mas você vai ter que pagar as taxas da imigração. E como você deu um all-in, você apostou tudo, você não tem mais dinheiro para pagar essas taxas. Então você desiste do pleito imigratório e perde todo o capital que você acumulou durante toda a tua vida.
As pessoas perguntam para mim: "Rafael, o que que você acha de eu vender tudo aqui e pagar o pleito migratório?". Bom, vamos lá. Se você vende tudo e paga o pleito migratório para um escritório confiável que vai fazer o seu processo, óbvio, mais uma vez, tá, gente? Isso não quer dizer que é garantia de 100%, mas aumenta a sua chance. Faria algum sentido? Talvez sim. Talvez sim. Olha o que eu estou falando para vocês. Mas talvez o seu planejamento migratório não comece por isso. Comece por um planejamento financeiro. O americano, ele tem uma frase, né, que ele, quando você pergunta para ele quanto ele ganha, você pergunta quanto você faz de dinheiro, né, que é o make money, né, o que que você quanto você faz de dinheiro dentro do seu trabalho. Porque ele não tem a ele não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. Isso é uma coisa muito cultural aqui nos Estados Unidos. Então e o brasileiro não tem isso, ele ganha dinheiro para gastar dinheiro. O americano faz dinheiro para viver bem com o dinheiro que ele faz. Isso é uma diferença cultural. E você pode fazer dinheiro. Se você não tem um planejamento financeiro sólido para fazer o seu pleito migratório, você pode fazer dinheiro. Você pode juntar mais capital, você pode investir mais, você pode ter rendimentos melhores, mas dar um all-in é relativamente complicado, tá? Você correr o risco de vender a sua casa, de vender o seu carro para aplicar tudo num pleito migratório, é muito complicado. Existem maneiras, de você fazer dinheiro com a sua casa, existem maneiras de você fazer dinheiro com o seu carro e com aplicações financeiras, tá. E isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais num outro vídeo para não me estender muito. Agora o que que você não deve fazer para dar esse all-in, ok? "Ah, Rafael, eu vou baratear o meu investimento, pra dar o all-in", ou seja, em vez de eu contratar um bom escritório por $25.000, eu contrato um escritório mais ou menos por 12, né, então eu tenho só $25.000. Então, em vez de eu gastar os $25.000 dar um all-in, eu contrato um escritório por 12 e guardo ali 13.000 para eu poder, fazer o restante do pleito migratório. Ou seja, você diminuiu a tua chance de aprovação contratando um escritório ruim ou um escritório fraco para poder contar com a sorte do seu pleito imigratório ser aprovado. E isso é uma coisa que eu não acho que vocês devem fazer, tá? Talvez seja melhor você dar um all-in, num bom escritório do que você dar um all-in, mas usar parte desse all-in para pagar um escritório ruim. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Então, isso não façam em hipótese nenhuma. E, gente, é muito bom que vocês tenham medo, ok? O medo, ele não é uma coisa ruim. Se você não tem medo, você pula de uma ponte. Se você não tem medo, você enfrenta um bandido, né. O medo, ele é um limitador. Ele diz para você: "Ó, até aqui não é legal você passar, tá. Daqui para frente não é legal você passar. Até aqui você pode ir". Então o medo, ele é legal, porque ele faz com que você busque informações, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando informação para poder tomar a decisão de vocês. Por quê? Muitas vezes por causa do medo, para ter uma segurança maior e tudo mais. Mas ele não pode paralisar você. E o que eu vejo é que o medo paralisa. Eu atendo essa semana eu atendi um cliente que ele não conseguia tomar decisão, ele já tinha estudado, ele sabia muito de imigração, ele tinha muito conhecimento, porque ele estudou muito, mas aquilo ali congelava ele. Ele nunca teve a certeza de que ele podia seguir em frente, mesmo ele tendo uma quantidade de informação imensa, tá. Mas faltava para ele o quê? Atitude, direção, falar: "Ó, agora eu vou fazer. De todas essas possibilidades aqui, talvez esse aqui seja um risco menor, eu vou por esse caminho aqui". E aí entrou no caminho, gente, vai em frente. Não entra no caminho e fica voltando e questionando se aquele caminho era o bom mesmo, se era esse que você tinha que fazer, que isso torna a pessoa bastante prolixa, nada objetiva, e as coisas não vão para frente. As coisas não andam, o processo migratório dela não anda. Ok, Rafael, mas como é que eu vou saber se é o momento de eu seguir em frente? Né? Essa é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo. Primeira coisa, gente, pensa no planejamento imigratório como um todo, ok? Não pensa só como visto. Então, aonde eu tenho que começar o meu planejamento migratório? Não é pelo visto. Eu tenho dinheiro para fazer? Quanto tempo eu quero chegar lá nos Estados Unidos? Qual é o meu objetivo? A minha família vai? Qual a idade dos meus filhos? Existem uma série de coisas que você tem que olhar. Depois que você olha isso, você vai determinar a categoria do visto que você vai escolher. O advogado que vai fazer o teu processo lá, ou o escritório que vai fazer, vai determinar a categoria do visto que você vai escolher para fazer o seu pleito migratório. E a partir daí,
você tem que saber se você tem os critérios mínimos para aplicação desse visto, ok? Ah, Rafa, mas os critérios mínimos? Sim, inicialmente os critérios mínimos. Depois desses critérios mínimos, você vai ver dentro da montagem do pleito migratório o que você pode melhorar, tá? Então não adianta você pensar que você tem que ter os critérios máximos. Você tem que ter alguns critérios que seja possível a aplicação daquela categoria, e a partir dali vai ter coisas muito possivelmente que você vai poder melhorar dentro desses critérios, tá? Um outro ponto também para você saber se você já pode seguir em frente é a escolha do escritório, né? A segurança do escritório, a confiabilidade, os resultados, olhar avaliações negativas, reclamações. eh, e aí eu costumo dizer o seguinte: avaliações e reclamações, elas não são relevantes ao extremo. E vou te mostrar por quê, tá? Suponhamos que você pegue um escritório com pouca experiência. Sei lá, um escritório que aplica aí 30 casos por ano, 40 casos por ano. Quantas reclamações esse escritório vai ter num universo de 30, 40 casos por ano? Se você falar para mim: "Ah, Rafael, esse escritório tem", botar aí 50 casos por ano e ele tem 10 reclamações. Ou seja, 20% dos clientes deles reclamam do escritório. Isso é um número imenso para 50 aplicações. Isso é muito grande. 20% de reclamação, gente, eu diria para você que é um absurdo. É um escritório que talvez não valeria a pena fechar. Mas se você pega um escritório que tem 1000 processos, ok? 1000 processos por ano, e tem 20 reclamações por ano, quanto representa isso no universo de 1000 clientes atendidos no ano? Isso é muito pouco. Então valeria a pena você fechar com um escritório que tem 1000 atendimentos e 20 reclamações? Na minha opinião, sim. Ele tem mais experiência, ele aplicou mais processos, ele tem mais resultados positivos, ele tem mais clientes, 980 clientes satisfeitos com ele, e você vai ter ali 20 clientes que estão insatisfeitos. E, gente, todo escritório tem cliente insatisfeito. Se você achar que existe um escritório que é 100%, eh, que os clientes são 100% satisfeitos, desconfia, porque muito possivelmente tem alguma coisa errada. Ou essas avaliações não estão indo para público, estão sendo escondidas, ou esses clientes não são clientes verdadeiros, tá? Você realmente precisa ver as reclamações. E dentro dessas reclamações, você vai ver lá, tem muita reclamação de retorno do escritório. O escritório não retorna, não tem atendimento rápido. E aí você vai perguntar para a pessoa que está fechando com você lá, olha, eu vi aqui que você tem algumas reclamações sobre o atendimento ser demorado no escritório. Como é que vocês estão contornando essa situação? Hoje, o que que vocês fazem para que eu possa ser atendido de maneira rápida? Pergunta para o escritório. Isso é uma análise real, verdadeira, né? E aí a pessoa que está te oferecendo ali o serviço, o advogado, o comercial do escritório, seja lá quem for, vai te falar: olha, hoje a gente tem a atitude XYZ que diminui esse processo de contato com vocês. Tem escritórios, por exemplo, que tem pacotes VIPs. Para quem quer ter um atendimento exclusivo, o cara paga lá um pacote a mais para poder ser atendido com exclusividade por uma equipe exclusiva. E aí ele não tem o que reclamar. Ah, Rafael, mas aí eu vou ter que pagar mais. Sim, meu amigo, não tem jeito. Se você quer exclusividade, você paga mais, né? A pessoa que vai num show e senta na área VIP, ela tem uma visão melhor do show porque ela pagou mais. Ela consegue escutar melhor o show porque ela pagou mais. O que você não pode é querer ter um atendimento VIP pagando menos do que o mercado passa, porque você não vai ter. Esquece que você não vai ter. Se te ofereceram isso, mentiram para você, tá? Um outro ponto para você saber se está na hora de você começar o seu plano imigratório é você ter um planejamento financeiro sólido. O que que é um planejamento financeiro sólido? Não adianta você ter só o capital para fechar com o escritório. Não adianta você dar um all-in, né? Eu já falei isso aqui antes. Um planejamento financeiro sólido, ele passa pela preparação financeira para fechar com o escritório e durante o processo imigratório, você se recapitalizar para ter o dinheiro para chegar nos Estados Unidos, ok? E o terceiro ponto de um planejamento financeiro sólido é, dependendo da categoria do visto que você escolheu, a sua necessidade de capital de giro na chegada ao país será menor. Vou te dar um exemplo. Se você está chegando com um green card, você vai ter um crédito melhor no país. Então você vai conseguir comprar um carro com menos entrada. Você vai conseguir comprar uma casa com menos entrada. Você vai conseguir alugar um apartamento com menos necessidade de garantias.
Isso tudo faz com que você tenha um capital de giro menor para se estabelecer dentro dos Estados Unidos. Então, gente, planejamento financeiro sólido, na minha opinião, passa por 3 etapas. A primeira etapa, etapa de que você levanta o capital para poder fazer o seu pleito migratório. A segunda etapa, você se capitalizar novamente para poder chegar nos Estados Unidos. E a terceira etapa, você escolher uma categoria de visto que vai requerer de você menos capital na sua chegada, tá? Isso é um planejamento migratório sólido. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é: pessoal, só consegue a residência permanente, o green card, ou um visto de trabalho, ou um visto de turista, quem tenta. Se você não tentar, se você não partir para cima disso e buscar o seu visto, você não vai ter. Se você não startar o seu processo, você não vai ter um green card, você não vai ter um visto e você não vai conseguir morar nos Estados Unidos. Então, você tentar ou não tentar é uma questão de postergar aquilo que você está buscando para você, ok? Eu sou Rafael Carvalho, ajudo pessoas a emigrarem para os Estados Unidos todos os dias. Me segue aqui no YouTube, me acompanha no Instagram, que você certamente vai ter muita informação de qualidade para a tua tomada de decisão. A gente se vê no próximo vídeo.